noite, amados. Meu nome é Marcos, como o Guilherme já falou. Sou casado com Carla, somos servos nesse grupo de oração. Deus me colocou para anunciar a palavra de Deus e a minha esposa cuida das crianças, também anunciando a palavra de Deus e evangelizando elas. E nessa noite eu fui convidado a falar um tema que eu acho que vocês já devem ter percebido. É sobre para a gente se abrir à graça de Deus. Deus nos convida nesse momento, nessa noite, a se abrir. Ele tem muita graça, muitas bênçãos reservadas para cada um de nós. E a palavra maior, a palavra que Deus nos coloca nessa noite, em Lucas 1. Eu gostaria que todos pegassem a Bíblia para a gente poder acompanhar essa leitura. Lucas 1, 35. E o mais interessante quando eu li essa palavra, preparava essa pregação, é que esse foi o primeiro sim que Jesus ouviu quando ele veio para a terra. Quando Deus preparava a vinda de Jesus para vir aqui à terra, foi o primeiro sim que ele ouviu através de Maria. Pois todos naquela época esperavam pelo Salvador, pelo Cristo que viria à terra para nos salvar. E Maria se encontrou com o anjo Gabriel e esse lhe falou que a Maria receberia Jesus Cristo, que ela conceberia o Filho de Deus, o nosso Salvador. E todos pegaram a palavra. Lucas 1, versículo 35. Nós vamos ler o 35 e vamos pular depois para o 37 e 38. Podemos? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado de Filho de Deus. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como eu falei, esse foi o primeiro sim que Jesus recebeu na sua vinda na terra. E o interessante, quando eu meditava sobre essa palavra, eu lembrava que tudo que Deus vem agindo em nossa vida, Ele pede o seu sim, Ele requer que você autorize que Ele entre na sua vida. Vamos lembrar aqui da passagem de Jesus pela terra. Quando Jesus foi curar os cegos, o que ele perguntava antes da cura? Antes de impor as mãos, antes de orar, antes de perdoá-lo? Qual era a perguntinha básica que ele sempre fazia, senhores? Tu crês que eu posso te salvar? Tu queres ser salvado? Você quer ser salvo, meu irmão? É essa pergunta que Deus faz antes de entrar na sua vida. Antes de entrar na vida de qualquer um, Ele pergunta: tu queres ser salvo? E lógico, quem responde sim, recebe a graça, se abre a graça. Uma outra passagem que eu me recordei, do último domingo, o Evangelho. Vocês lembram do Evangelho do domingo passado, que foi sobre a morte de Lázaro? Todos lembram? Lázaro estava morto. Ele podia dizer sim a Jesus naquele momento? Não, mas Jesus foi a Marta, foi a Maria, suas irmãs, e perguntou: vocês creem que eu sou o Salvador, que em mim, quem crê em mim terá vida? E Marta respondeu sim. Lázaro já tinha dias que tinha sido sepultado. E Marta fala: já fede, Senhor. Mas eles foram ousados e abriram a sepultura mesmo assim. E Jesus clama e chama: Lázaro, saia. E veio Lázaro vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Mais uma vez, precisou dar de um sim para Jesus, para que ele realizasse um milagre, que ele jogasse suas bênçãos sobre aquelas pessoas. E com Maria foi diferente? Como que está escrito aí na Bíblia de vocês, no versículo, no último versículo que lemos, no 38, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não foi assim que ela disse a Jesus?
Não foi isso que ela respondeu ao anjo Gabriel, na verdade. O sim dela foi dado naquele momento. Ela disse alguma coisa parecida: aham, é isso aí, vai lá, faz conforme você quer. Deu um sim assim de qualquer jeito para Jesus. O sim dela foi você que sabe, foi, gente, um sim assim, sem fé, sem coragem. Não, quando a gente vai dizer sim a Deus, nós temos que crer que Ele é o nosso Salvador, que Ele tem para nós plano salvífico, que Ele vai derramar bênçãos em nossas vidas. E foi assim com Maria. Outro exemplo que me lembrei durante a pregação, a hemorroísa, aquela mulher que tinha fluxo de sangue e há anos e anos tentou todos os recursos da época e ela não conseguiu ser curada. Quando ela soube que Jesus ia passar, o que ela fez? Ela correu no meio da multidão, tentou alcançar o mestre, mas fraca. Uma pessoa que tem hemorragia há anos e anos é uma pessoa fraca, e ela não teve muita força de chegar até o mestre. Tocou apenas a orla da roupa de Jesus, tocou a barra da roupa dele, e ela foi curada. Jesus fala para ela: a tua fé, a tua ousadia te curou, a tua ousadia te libertou desse problema. Também temos um outro exemplo que me veio à mente, a samaritana, senhores. Quando ela estava na beira do poço, Jesus estava lá, ela chegava para pegar a água, e naquele momento, uma samaritana se deparou com um judeu. Os samaritanos e os judeus não podem ter contato, por causa que os samaritanos é um povo impuro, e Jesus era de um povo puro, ele se contaminaria. E Jesus, durante a conversa, começa a falar do plano dele, que ele é a salvação, que ele veio no mundo para nos salvar a todos. E ele, então, fala para ela: se alguém beber da minha água, nunca mais terá sede. E qual a ousadia que o Espírito Santo foi no coração da samaritana e suscitou a ela: Senhor, dá-me de beber dessa água, pois eu não quero mais ter sede. Eu quero viver na tua graça, Senhor. Olha a ousadia dessa mulher. Olha como ela se entregou ao plano de Deus. Ela se deparou com Jesus e se derramou, se abriu a graça. Não é à toa que nós, aqui durante a animação, nós cantávamos: Senhor, dá-me dessa água viva, derrama suas bênçãos sobre a minha vida. É isso que Deus quer para nós nessa noite. As bênçãos, a sua água viva, tudo isso que Ele planejou em nossa vida, a nossa libertação. E Maria foi diferente? Ela deixou de ser ousada? Não. Maria estava noiva, ela desposava de José. Maria era uma serva de Deus, uma virgem. Como que ela poderia engravidar, gente? Ela sofreria horrores naquele momento, mas não, ela não se preocupou com nada disso. Ela sabia que Deus tinha bênção sobre a vida dela e ela aceitou. Ela se abriu e falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Senhor. Eu estou aberto a ti, mande as suas graças sobre a minha vida. É isso, senhores, amados. A gente precisa de abrir as graças de Deus, abrir ao Espírito Santo, ter a docilidade para receber todos os dons, toda a salvação que Deus nos tem. Eu vou falar um pouco um testemunho pessoal, um testemunho da minha vida mesmo, um momento em que eu encontrei pessoalmente com Jesus. A minha história começa aqui nesse grupo de oração. Minha mãe e meu pai foram servos por muitos anos aqui dentro. Infelizmente, minha mãe contraiu câncer e a gente não sabe o plano de Deus quando está aqui na terra, e ela contraiu câncer e veio a falecer. Nós temos que aceitar, a morte faz parte. E durante o tratamento desse câncer, eu e meu pai tivemos um momento em que nós viajamos ao Rio de Janeiro fazer um exame muito importante para minha mãe, para o tratamento dela.
E durante aquele exame nós fomos ao Rio. De lá do Rio nós seguimos a Canção Nova. Era o sonho da minha mãe conhecer a Canção Nova. Eu também não conhecia. Fomos lá, foi maravilhoso aquele momento. Eu não era aberto, eu não conhecia a renovação carismática naquela época, mas eu consegui passar dentro do rincão 11 horas seguidas, sem bocejar, sem reclamar do frio que estava naquela noite, e foi maravilhoso. Isso eu falo muitos anos atrás. Quando foi em 2010, minha mãe já tinha morrido há alguns anos, eu passei num concurso público. Imaginem, eu era um jovem, formado, já concursado, ganhando um valor razoável, feliz da vida, curtindo a vida como o mundo nos ensina. Infelizmente, contrário ao que Jesus nos ensina. Cometi muitos pecados contra a minha carne, contra a minha vida e contra Deus naquele momento. E no período em que eu esperava para ser chamado para aquele concurso, eu esperava o edital de convocação para eu me apresentar para a minha nova função, eu tirei 45 dias de férias, pedi demissão do emprego que eu estava e vivi 45 dias no mundo. Nesses dias que eu vivi no mundo, eu acabei indo visitar uma prima minha, lá em Niterói, que me levou no shopping onde minha mãe fez o exame. Foi difícil entrar naquele shopping naquele momento. Lembrei muito da fase da doença da minha mãe, mas entrei, não quis nem saber e curti aquele momento. Semanas depois, ia sair uma excursão daqui, da nossa comunidade, para ir para o PHN. Para vocês terem uma ideia, quando o André foi me convidar para ir para aquela excursão, a forma em que ele me convenceu foi assim: eu não sabia nem o que era que ele estava me chamando, mas ele falou: o Dudu vai, o Dudu é meu amigão, estou com saudade, eu vou também. Resolvi ir para o PHN, para um acampamento da Canção Nova, não porque eu ia ouvir a palavra de Deus, eu fui para lá porque meu amigo ia, eu estava com saudade dele. Naquele momento, entrei no ônibus e fomos para encontrar o Dudu lá na Canção Nova. No primeiro dia foi muito traumático, aquele rincão lotado, a gente só conseguiu almoçar 3 horas da tarde. E isso era um sábado ainda. Tinha um domingo. Sabe como eu quis resolver aquele problema? Almoçar tão tarde? Eu vi uma churrasqueira. Gente, olha só, vocês vão para a pregação de manhã, eu vou ficar aqui fazendo churrasco. Quando vocês chegarem aqui, o almoço de vocês vai estar pronto. E eu estava lá, picando cebola, tomate, comprando carne, preparando arroz, fazendo farofa, fazendo vinagrete. E vendo, eu lá em Cachoeira Paulista, vendo a Canção Nova pela televisão. Porque lá todas as pousadas ficam com a televisão ligada na Canção Nova o tempo todo. E a gente lá, fazendo churrasco, preparando o almoço, eu me deparei e comecei a pensar: gente, eu estou aqui cozinhando, coisa que minha mãe adorava fazer. Semana passada, eu fui lá onde minha mãe fez o exame. Hoje eu estou aqui na Canção Nova. Eu pensei: nossa, eu estou repetindo toda a viagem que eu fiz com meu pai e minha mãe. E naquele momento, senhores, Deus tocou em mim e eu pude viver um derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida.